Este é um anime onde o antigo rei demônio usa um poder incrível para se reencarnar no futuro. No entanto, ele renasce como um garotinho, e o futuro é muito diferente do mundo em que ele vivia. A história começa na Era das Lendas, quando deuses e magia governavam o mundo. Em meio a muitos acontecimentos, conhecemos Leonos Magnus, que neste caso é o rei demônio. Ele recebe um relatório de que os outros reis demônios já foram derrotados e que os 6 grandes heróis estão se aproximando para derrotá-lo. Vemos seu exército de mortos-vivos lutando contra os humanos, mas então uma árvore gigante começa a crescer e um dos heróis sobe até o topo dela. Furuz dispara uma flecha que se divide no ar e começa a chover luz sobre o campo de batalha, reanimando os soldados humanos caídos. Um dragão aparece para ajudar os humanos e começa a cercar o castelo. Os humanos continuam avançando e a árvore gigante ataca com suas raízes. Leonos se prepara para sair e enfrentá-los, mas é lembrado de que ele tem um compromisso com a promessa que fez a deusa da escuridão. Em outras palavras, ainda não é a hora dele morrer. Leonos então guarda seu cajado e vemos seu castelo sendo destruído. Ele aceita sua derrota, mas declara que, como rei morto-vivo, ressurgirá após 1000 anos para reclamar seu trono. Já no futuro, vemos 2 garotas entrando em uma ruína. Descobrimos que a ruína foi descoberta devido a um terremoto e que elas estão lá para investigar se o local contém um ninho de vazios, que são as criaturas que enfrentam neste mundo. Uma delas se chama Lucília e sua serva se chama Regina. Conforme avançam mais fundo na ruína, Regina questiona se realmente encontrarão algum vazio, mas Lucília lembra que essas criaturas gostam de fazer ninhos em ruínas profundas, então a chance de encontrá-los é muito alta. Vemos as duas usando um contador para ajudar a detectar a presença dos vazios, e elas acabam se deparando com algumas estátuas muito estranhas. Elas acham que a ruína pode ser algum tipo de tumba importante e continuam explorando. O contador começa a apitar, indicando que se aproximaram de uma porta, mas esta parece estar selada magicamente. Lucília examina a inscrição, mas tem dificuldade para entender o que está escrito. Regina acredita que vai demorar para ela decifrar, então decide explorar por conta própria. Lucília continua examinando o texto, mas ao tocar a porta, ela se abre repentinamente. A sala se ilumina e um enorme cristal é revelado do outro lado. Lucília se aproxima para observar melhor o cristal e percebe que há alguém dentro dele. Voltamos ao passado, exatamente no momento em que Leonos encontra a deusa da escuridão, chamada Rosélia. Ela o relembra da promessa de que, em 1000 anos, surgirá um humano que servirá como receptáculo para o poder dela e que será dever de Leonos encontrar essa pessoa. Leonos implora para que ela fique com ele, mas Rosélia simplesmente voa para longe. Agora vemos Lucília tentando destruir o cristal, mas sua arma parece não surtir efeito. Leonos acaba acordando devido à perturbação e se pergunta como ela conseguiu entrar na sala, já que o lugar deveria estar selado com a magia da deusa. Ele se questiona se realmente 1000 anos se passaram e usa um feitiço que permite entender o que Lucília diz. Pensando que ela é algum tipo de saqueadora de túmulos, ele se prepara para puni-la, mas o cristal em que estava acaba se quebrando de repente, lançando Lucília para longe. Ele se aproxima para castigá-la, mas Lucília fica confusa, sem entender o que uma criança está fazendo ali. Leonos, ao ver seu próprio reflexo, fica chocado ao perceber que voltou a ser apenas uma criança. Ele começa a se perguntar se o ritual de reencarnação falhou, já que parece ter retornado à sua forma jovem, a mesma época em que ainda era um herói. Lucília questiona o que ele estava fazendo dentro do cristal e imediatamente verifica se ele está bem. Leonos fica envergonhado e por alguns segundos até acha Lucília muito fofa. Lucília chega à conclusão de que o menino está sofrendo de algum tipo de amnésia e rapidamente promete que irá protegê-lo. Leonos não consegue acreditar que um senhor dos demônios como ele está sendo tratado daquela forma, mas uma parte dele acha a situação divertida. Do nada, Leonos acaba desmaiando. Quando acorda, Lucília lhe oferece um pouco de comida, mas então descobrimos que ele perdeu o sentido do paladar há séculos. Ele também não acredita que seu corpo tenha perdido a consciência por causa da fome e se sente muito envergonhado. Leonos pensa em puni-la por seu comportamento desrespeitoso, mas ao se lembrar de como ela compartilhou sua comida com ele, conclui que não deveria fazer isso. Lucília então se apresenta, revelando que é uma espadachim em treinamento na Academia da Espada Sagrada. Ela pede para saber mais sobre ele, e Leonos se apresenta como Leonos Magnus. Lucília acha seu nome interessante, e Leonos pensa que ela pode reconhecê-lo das lendas sobre ele, mas ela apenas diz que o nome é bonito, e até o encurta para Léo. Ela pergunta como ele foi parar em um lugar arruinado, e pergunta se ele foi sequestrado e aprisionado por um vazio. Leonos não tem ideia do que ela está falando e pergunta que diabos é um vazio. Lucília fica surpresa que ele não saiba, mas explica que são os inimigos da humanidade, que surgiram de repente há 64 anos. Enquanto isso, Regina explora sozinha quando, de repente, seu contador começa a apitar e um cristal começa a se mover. Ela imediatamente ativa sua espada sagrada e se prepara para lutar.
Voltando para Léo, ele recebe uma breve explicação de Lucília, que diz que a humanidade ainda sabe muito pouco sobre os vazios. Leonos pergunta em que ano eles estão, mas o tempo não é muito claro, pois agora usam um sistema de calendário diferente, e segundo Lucília, eles estão no ano 64. De repente ocorre uma explosão, e Regina avisa sobre o surgimento de um vazio colossal. A parede é destruída de repente, e aparece um vazio da classe ogro. Lucília tenta atirar nele com sua arma, mas não causa nenhum dano. Leonos se prepara para derrotá-lo, querendo proteger seu mausoléu, mas tropeça em sua capa, pois não está acostumado com seu novo corpo pequeno. O monstro se aproxima ainda mais, mas é atingido por uma explosão causada pela arma de Regina. Ela pergunta quem é o garotinho, mas Lucília diz que explicará depois. O monstro começa a se levantar, então Regina transforma sua arma em um canhão ainda maior, disparando contra o peito dele. O monstro sobrevive, e Leonos fica surpreso ao reconhecer que o poder de Regina é equivalente a um feitiço de explosão de nível 4. Regina diz para eles fugirem enquanto ela destrói o vazio. Lucília não quer deixá-la para trás, mas pensando na segurança de Léo, acaba concordando. Enquanto correm, Leonos pensa em como tudo parece estar dando errado. Ele considera voltar e destruir o monstro, mas decide permanecer com Lucília para obter mais informações sobre o mundo atual. O caminho deles é bloqueado por outro monstro vazio, e Lucília diz para Léo fugir. Ela se prepara para enfrentar o monstro, mas Leonos pensa em revelar seu poder e derrotá-lo. Ele está prestes a lançar seu feitiço quando Lucília o empurra para longe, enquanto o monstro a ataca e a derruba. Ela é lançada para o lado e começa a sangrar, mas ainda assim se preocupa sobre Leonos, dizendo para ele fugir. Ela se desculpa por não conseguir protegê-lo, e então outro monstro aparece, cercando Leonos por todos os lados. Porém, quando as criaturas o atacam, ele é completamente protegido por uma barreira mágica. Leonos invoca seu cajado e instantaneamente esmaga um dos monstros com um feitiço de gravidade de nível 8. Em seguida, ataca com uma bola de fogo, eliminando facilmente os outros dois monstros. No entanto, ele fica surpreso ao ver que os ossos dos monstros ainda permanecem. Leonos percebe que, com o corpo atual, seus poderes são apenas um terço do que costumavam ser quando era rei demônio. Embora ele não se importe com a vida humana, ele reconhece a coragem de Lucília e decide trazê-la de volta à vida. Quando a revive, vemos um símbolo peculiar aparecer no corpo dela. Regina termina de derrotar o monstro ao seu lado e imediatamente tenta se comunicar com Lucília. Leonos fica impressionado ao ver que os humanos desenvolveram tecnologia de comunicação a longa distância. Depois disso, Lucília acorda e imediatamente abraça Leonos, feliz por vê-lo bem. Leonos mal pode acreditar que essa é a primeira coisa com que ela se preocupa. Ela então se pergunta como ainda está viva, e Leonos responde que seus ferimentos não eram tão graves, e que ele apenas usou um feitiço de cura nela. Lucília fica confusa e se pergunta se aquilo foi algum tipo de poder da espada sagrada que ele usou. Leonos diz que não sabe do que ela está falando. Lucília explica então que as espadas sagradas são um poder que surgiu nos humanos para combater os vazios. Quando os vazios apareceram pela primeira vez, crianças com habilidades misteriosas também começaram a surgir. Leonos se lembra da arma de Regina, e Lucília explica que as espadas sagradas parecem incorporar a personalidade do portador. No entanto, ela menciona que ainda não foi abençoada com sua própria espada sagrada, razão pela qual luta apenas com dispositivos mágicos. Regina se junta a eles e pergunta sobre os monstros que enfrentaram. Lucília também quer saber o que aconteceu, mas Leonos diz que apenas se escondeu e que as criaturas desapareceram depois. Eles conseguem sair da ruína e as garotas decidem levar Leonos de volta para a cidade. No caminho, Regina se apresenta e, de forma provocativa, se oferece para ele depois de perceber o menino olhando para o corpo dela. Lucília pede para que ela pare de agir de maneira estranha. Regina continua provocando Leonos, e ele não pode acreditar que um senhor dos demônios como ele está sendo ridicularizado por uma mera humana. Quando chegam à cidade, Leonos fica surpreso ao vê-la, e Lucília revela que aquele é o 7º jardim de assalto, o último bastião da humanidade contra os vazios. Leonos mal consegue acreditar na evolução da humanidade. Em um flashback de 6 anos atrás, vemos o 3º jardim de assalto sendo atacado por um exército de vazios. As pessoas se refugiam no abrigo de uma mansão, onde vemos a jovem Lucília e Regina se agarrando uma à outra, cheias de medo. Regina está apavorada com os ruídos do lado de fora, mas Lucília tenta tranquilizá-la, dizendo que seus pais e os outros cavaleiros nunca perderam uma batalha antes. Os ruídos ficam mais altos, e Lucília tenta correr até a porta para ajudar sua família, mas Regina a segura, pedindo que ela se acalme. Algum tempo depois, elas são resgatadas, mas descobrimos que todos os cavaleiros sagrados morreram. Lucília cai de joelhos, e ela e Regina começam a chorar. No presente, Leonos se pergunta se toda a ilha é uma fortaleza, mas Regina explica que também é uma cidade onde eles vivem, e que devem protegê-la. Leonos fica surpreso ao saber que toda a ilha é móvel. Lucília informa seus superiores que trouxeram um menino refugiado para os dormitórios, acrescentando que ele despertou sua espada sagrada, presumindo que foi isso que ele usou para curá-la.
Lucília diz a Leonos que, a partir de agora, ele viverá com elas na Academia Excalibur, onde pessoas com espadas sagradas são treinadas para se tornarem verdadeiros espadachins. Regina se prepara para ir ao mercado, enquanto Lucília fica para informar Leonos que ele precisa passar por uma porta de exame antes de poder entrar. Leonos vai ao banheiro refletindo sobre como as coisas deram tão errado, a ponto de ele acabar preso no corpo de uma criança. Ele invoca seus subordinados, Blacks, que é um cão domesticado extremamente poderoso, e Sherry, uma criada que adora seu mestre. Ambos ficam surpresos ao ver a forma atual de Leonos. Sherry acha ele adorável, para a vergonha de Leonos. Ele explica a seus subordinados que o ritual de reencarnação falhou e que ele retornou à sua antiga forma humana, da época em que ainda era um herói. Leonos informa que estão em uma ilha móvel criada pela humanidade chamada Sétimo Jardim de Assalto, e que há outras 6 ilhas ao redor. Seus subordinados percebem como a humanidade mudou drasticamente desde o passado, uma raça que antes era considerada a mais fraca. Leonos então os encarrega de investigar discretamente, inspecionar a ilha sem usar magia, enquanto ele se infiltra na academia e vive como um humano normal. Na sala de exame, ele percebe que sua mana está sendo detectada, então rapidamente a controla para evitar que um alarme dispare. Assim, ele consegue finalmente obter seu cartão de identificação. No entanto, a Lucília o pega para tirar uma foto e descobrimos que ela precisa do cartão de Leonos para agendar uma pesquisa sobre sua espada sagrada, então decide ficar com ele. No caminho para a academia, Leonos se surpreende com a natureza pacífica da ilha, e a Lucília revela que isso se deve ao fato de o local nunca ter sido invadido pelos vazios. Durante o tour pela academia, Leonos pergunta por que há tantas instalações de lasers e fica chocado ao saber que essas armas funcionam melhor do que o treinamento militar rigoroso. A Lucília então mostra a Leonos o campo de treinamento, onde ocorrerá a pesquisa sobre sua espada. Ela sente uma dor de cabeça repentina, mas se recupera rapidamente, dizendo que precisa retomar seu treinamento e se esforçar para adquirir sua própria espada sagrada. Ao passarem pelos dormitórios, um garoto chamado Muzel e seu grupo os abordam. Ele insulta a Lucília e zomba de Leonos. Vemos que as garotas ao redor de Muzel estão sob o controle da espada sagrada dele. Muzel então convida a Lucília para se juntar ao seu harém, mas ela recusa. Muzel agarra o cabelo de Lucília, o que enfurece Leonos, levando-o a lançar um feitiço que faz Muzel cair de joelhos diante dele. Leonos avisa Muzel para nunca mais tocar em um único fio de cabelo de Lucília. Furioso, Muzel tenta sacar sua espada sagrada, mas é interrompido por uma garota chamada Alfier, que ameaça denunciá-lo ao departamento administrativo. Muzel recua e descobrimos que Alfier é parte do pelotão de Lucília. Quando Lucília apresenta Alfier a Leonos, ela explica que não pôde participar da última expedição porque estava lidando com uma reação mágica estranha detectada na ilha. Ela menciona que uma equipe de investigação será enviada para obter mais informações sobre o caso. Depois disso, Leonos é levado a uma casa antiga e simples, que é o dormitório do pelotão de Lucília. Descobrimos que o alojamento dos pelotões é designado com base em um sistema de mérito, e como a Lucília é considerada um fracasso, ela vive em um dormitório humilde. A Lucília leva Leonos para o andar de cima, e ele pergunta se é mesmo certo para ele entrar em um dormitório feminino, mas ela diz que não tem problema, já que ele é apenas uma criança. A Lucília mostra a Leonos o banheiro para ele tomar um banho, e enquanto ele se maravilha com a água quente, ela se junta a ele. Enquanto o ensaboa, a Lucília diz que ele pode escolher o pelotão que quiser para se juntar, mas que gostaria que ele entrasse no dela. Leonos pergunta por que ela quer tanto lutar mesmo sem possuir uma espada sagrada, mas antes que ela consiga explicar, ela desmaia. Leonos ativa um símbolo no corpo dela, fazendo-a se levantar, e então ela bebe o sangue do pescoço dele. Surpresa com suas próprias ações, Leonos explica que ela não foi apenas curada, ela na verdade morreu. Em um flashback de 2 anos atrás, vemos Lucília lutando contra robôs em uma instalação de treinamento. Musil a interrompe tentando convencê-la a parar de resistir e se juntar ao seu pelotão, mas ele é expulso por Regina, que diz a Lucília que, ao despertar sua espada sagrada, ela poderia facilmente lidar com caras como Musil. No entanto, Lucília responde que esse não é o motivo pelo qual ela quer uma espada sagrada. De volta ao presente, Lucília acorda e Leonos revela sua verdadeira identidade como um antigo feiticeiro reencarnado. Ele explica que usou um feitiço de nível 10 para revivê-la, transformando-a em uma vampira morta-viva, e que ela bebeu seu sangue para reabastecer sua mana. Lucília então conta sobre a horda de vazios que destruiu sua cidade natal, e como naquele momento ela se tornou órfã. Ela também explica que foi acolhida pela academia, junto com Regina. Lucília admite que participa de missões perigosas, na esperança de acelerar o despertar de sua espada sagrada. Ela pergunta a Leonos se ainda é possível para ela obter uma espada sagrada, mesmo sendo agora uma vampira. Ele não tem certeza, mas a tranquiliza, dizendo que de qualquer forma, ela está mais forte do que antes. De repente, o estômago de Leonos ronca, e ele fica constrangido por seu novo corpo humano.
No refeitório, ele tenta comprar uma refeição usando uma moeda de ouro, afirmando que essa moeda seria suficiente para comprar todo o cardápio do lugar. Porém, ele fica chocado ao descobrir que o refeitório só aceita créditos e que o ouro perdeu seu valor devido à evolução da alquimia, tornando todos os seus antigos tesouros praticamente inúteis. Perto dali, vemos alguns valentões cercando uma garota. Ela pede que esperem uma semana, mas os homens se recusam e já estavam tentando se aproveitar dela. Irritada, a garota os afasta usando sua espada de madeira. Logo em seguida, descobrimos que ela é Sakuya, outra integrante do pelotão de Elilia. Sakuya pede desculpas a Elilia por não ter participado da missão de exploração, pois havia saído para apostar após as aulas. Sakuya já reconhece Leonos de Elfine, e Leonos observa que ela é extremamente habilidosa com a espada. Sakuya oferece o almoço para todos, e Leonos pergunta sobre as roupas diferentes que ela está vestindo. Ela explica que é a roupa da sua irmã, do país natal delas que foi destruído pelos vazios, e então ela jura que um dia eliminará todos os vazios. Também descobrimos que Sakuya é uma jogadora compulsiva, o que explica por que estava sendo intimidada na instalação de treinamento. Na área de treinamento vemos uma mulher chamada Alto, que foi designada para pesquisar a espada sagrada de Leonos. Ele invoca seu cajado e diz que é uma arma de suporte, mas para surpresa de todos, ele destrói facilmente 3 robôs simuladores de vazio. Alto informa que isso requer uma investigação mais detalhada, mas de repente Musil intervém e propõe lutar contra Leonos para criar um relatório sobre a espada dele. Ambos concordam em lutar, mas Elilia intervém em defesa de Leonos, não aceitando que todo o pelotão de Musil lute contra ele sozinho. Musil então propõe que Elilia também participe, sob a condição de que, se eles perderem, ela terá que se juntar ao pelotão dele. Leonos aceita a aposta, mas com a condição de que, se vencerem, Musil não poderá mais incomodar Elilia novamente. A batalha começa sob a supervisão de muitos espectadores, e Elilia rapidamente domina os membros do pelotão inimigo. Uma das outras garotas tenta atacar Leonos sob ordens de Musil, mas é impedida pela magia de invocação de sombras de Leonos. Regina chega correndo, tendo perdido a hora, e fica surpresa ao ver a situação. Elilia derrota o restante do pelotão, mas quando está prestes a atacar Musil, ele a prende, usando o poder de sua espada sagrada, e a desarma. Musil então parte para cima de Leonos. No momento em que Leonos decide lidar com esse inimigo e todo o seu pelotão sozinho, Elilia desperta sua espada sagrada. Como a última descendente da família Cristália, sua espada sagrada é extremamente poderosa. Com esse novo poder, ela se liberta das amarras do inimigo e avança para o ataque, cortando Musil. A espada sagrada, quebrando assim o controle de Musil sobre as garotas e seu pelotão, que voltam ao seu estado normal. Musil se rende e Regina corre para abraçar Elilia em comemoração, enquanto a multidão aplaude. Mais tarde, no dormitório, Elilia agradece a Leonos e diz que, como sua serva, ela o protegerá, mas pede para que ele a torne ainda mais forte. Uma festa é realizada no dormitório para celebrar a conquista de Elilia e a entrada de Leonos em seu pelotão. Discutem em qual quarto Leonos ficará, e ele diz que seria melhor ficar no quarto de Elilia, já que foi ela quem o encontrou. Depois, Leonos vai até o quarto de Elilia, para se registrar na rede da academia. Elilia explica que costumava ser uma DPS, especialista em dano, em seu antigo pelotão, mas agora atua como analista de dados, tendo perdido seus poderes originais após ver seus amigos morrerem para impedir o inimigo. Leonos faz seu registro e pega emprestado o tablet de Elilia. Ele observa o mapa mundial no aparelho e se lembra de como o mundo era em sua época, notando que os vazios aparecem nos lugares onde batalhas antigas ocorreram. Blacks sai da sombra de Leonos e informa que toda a cidade é alimentada por um enorme cristal de mana. Logo, Sherry aparece e informa Leonos que ele e todas as guerras que travou foram esquecidas pelos humanos, o que ele acha extremamente estranho. Em seguida, vemos mergulhadores embaixo da ilha, investigando possíveis sinais de um surto de vazio, quando são subitamente atacados por uma criatura em forma de árvore. Nesse momento, a história volta para o ano 432 do calendário do Deus Sagrado, onde vemos o jovem Leonos, na época herói da espada sagrada, a caminho de eliminar gárgulas que estavam aterrorizando uma pedreira. Seu guia comenta que Leonos é uma pessoa honrada por cuidar dos monstros, enquanto os outros 6 heróis protegem a cidade imperial. Porém, ao chegar ao local, Leonos percebe que foi traído. Um grupo de soldados aparece e rapidamente o acorrenta. Eles perfuram seu peito com lanças e selam sua magia com a ajuda de magos. Enquanto morre, todos dizem que ele agora não representará mais uma ameaça ao mestre deles. Durante seus últimos momentos, Leonos recebe a visita da deusa da escuridão, Rosélia. Ela pergunta se ele odeia seus traidores, mas Leonos responde que eles não são necessariamente maus. Rosélia então o convida para se juntar à sua rebelião contra o mundo, dizendo que sempre observou Leonos, gosta muito dele e que ele deve se tornar completamente dela. Voltando ao presente, Leonos acorda de seu sonho e se lembra de sua missão de restaurar o exército demoníaco. Ele desperta Rosélia de seu sono, usando sua marca de autoridade, e explica para ela que pode controlar seus servos usando essa marca.
Rosélia pergunta se Leonos pretende fazer coisas indecentes e pervertidas, mas Leonos responde que nunca faria algo assim. Ele percebe que, apesar da sede de sangue dela atingir o auge durante a noite, ela deveria pelo menos pedir permissão antes de beber seu sangue. De repente, Rosélia recebe um anúncio de Elfine, que informa que uma reunião de estratégia foi convocada recentemente, justamente no dia de folga deles, e que ela pretende atualizar Rosélia assim que tiver mais informações. Lelia então pede para Leonos treiná-la durante o seu dia de folga, e ele a provoca dizendo que ela está cheia de energia, depois de ter sugado seu sangue. No centro de comando, os membros do conselho e o diretor interino são informados de que a comunicação com o pelotão da Marinha foi perdida e que a atividade de Voids foi detectada apenas 3 segundos antes do sinal ser cortado, um tempo anormalmente curto para um ataque de Voids. Eles observam imagens borradas da criatura e começam a especular se seria uma nova espécie que se assemelha a árvores ou até mesmo um Lord Void. Eles discutem as semelhanças com o ataque da Horda que aconteceu 6 anos atrás, e como melhorias drásticas foram feitas para evitar que outra tragédia como aquela aconteça novamente. Enquanto discutem maneiras de combater esse novo problema, o diretor interino recebe um pedido do comandante atual. O comandante ordena uma investigação de acompanhamento sobre o caso, e o comandante William, que é o comandante da divisão, concorda em montar uma equipe de elite para investigar, garantindo também que não permitirá que nenhum mal atinja a ilha. Em outro lugar, nos campos de treinamento, vemos que a Licel melhorou muito, conseguindo lidar facilmente com o robô de treinamento. Leonos então prepara um desafio ainda mais difícil para ela. Antes disso, ele cobre o local de treinamento com uma barreira e invoca uma horda de esqueletos de nível mais baixo. Depois disso, vemos a Licel exausta após derrotar todos os esqueletos. Ela se oferece para preparar uma refeição como forma de agradecimento pelo treinamento, mas Leonos hesita em aceitar, dizendo que não quer depender dela novamente, mesmo que seu estômago estivesse dizendo o contrário. Em outro lugar, vemos uma equipe de reconhecimento debaixo d'água, procurando pelo Senhor do Void. Nos dormitórios, Sakuya vê Black sentado do lado de fora e o acha muito fofo, então ela amarra comida ao redor do pescoço dele para mais tarde. Depois disso, vemos Regina entrando no quarto de Elfine, com novos doces para ela experimentar. Logo depois, Sakuya entra contando sobre o cachorro que encontrou do lado de fora. Regina pergunta por que Elfine está usando seu uniforme, e ela responde que está de plantão com a equipe de reconhecimento. Enquanto isso, Célia e Leonos dirigem pela cidade em seu veículo, observando tudo ao redor, e ele fica mais uma vez impressionado com as conquistas da humanidade. Vemos que Sherry começou a trabalhar em uma nova cozinha para ganhar dinheiro para seu mestre, e o chefe a encarrega de cortar batatas. No entanto, ela acaba cortando as batatas, junto com a tigela. Como punição, ela é mandada para varrer o lado de fora. Justo quando vai começar, vê Lucília chegando com Leonos e se esconde atrás da porta. Lucília compra um donut para alguém, e Sherry se pergunta para onde eles estão indo. Depois que eles saem, param em outro lugar, e várias crianças correm para saudar Lucília. Descobrimos que essas crianças são órfãs que vivem no restaurante, e que Lucília trabalha lá de vez em quando. Leonos se lembra que também foi um órfão, embora sua vida tenha sido muito diferente. Dentro do estabelecimento, um garotinho prega uma peça em Lucília, levantando sua saia. Leonos tenta repreendê-lo imediatamente, mas Lucília o acalma, dizendo que foi apenas uma brincadeira. Eles conhecem a dona do lugar, e Lucília apresenta Leonos a ela. Lucília diz que trouxe donuts e vegetais para eles, e que hoje à noite ela ficará encarregada do jantar. Leonos percebe que aquele é o lugar que Lucília quer proteger, e começa a se perguntar se ele ainda tem algum lugar que queira proteger, da mesma forma que ela. Em outro ponto, Elfine percebe vibrações estranhas na cidade usando o radar, e Sakuya sente um pressentimento ruim, como se algo estivesse errado. Nos setores administrativos abaixo da cidade, a equipe está checando o suprimento de alimentos e fica chocada ao perceber que raízes de árvores invadiram a sala. Agora voltamos ao ano 428 do calendário do Deus Sagrado, numa época em que monstros estavam invadindo uma cidade murada. Dentro das muralhas dessa cidade estão 3 heróis, incluindo Leonos, que na época tinha apenas 12 anos. Ele estava observando o perigo se aproximar, então insiste que eles não podem esperar pelos outros heróis, e o mais velho entre eles, Ericale, decide exterminar todos os monstros junto com os humanos, dizendo que terá tempo suficiente para reviver os humanos depois. Então, ele lança um feitiço que incinera todos os seres vivos da cidade e instrui Theos a reviver o povo depois. No entanto, Leonos saca sua espada e corta o feitiço do velho, simplesmente declarando sua aversão ao plano de matar e depois reviver todos. Ele salta sobre os monstros e os mata todos, enquanto os cidadãos começam a aplaudir. O velho, porém, comenta que um dia Leonos cavará sua própria cova com tanto poder, e porque ele está conquistando a felicidade do povo em excesso. De volta ao presente, vemos que na sala de controle, todos são informados de que o espécime subaquático desapareceu. O diretor interino diz que deve ter sido um Void para desaparecer assim, mas o diretor Golian sugere que ele pode ter se cristalizado e enfatiza a necessidade de eliminá-lo antes que possa se manifestar novamente.
Eles são informados de que uma espadachim sagrada do pelotão 18 quer compartilhar os resultados da investigação com eles. Inicialmente, o conselheiro militar não se interessa em ouvir uma estudante, mas logo muda de ideia ao ser mencionado que ela pertence a uma família afiliada. Elfine começa a revelar os dados que reuniu, deduzindo que um Void se infiltrou nos jardins subterrâneos, causando interrupções na rede móvel. Todos ficam incrédulos com sua revelação, enquanto os operadores da sala de controle apoiam sua avaliação, afirmando que sons estranhos foram relatados no bloco 59 e que o Void parece estar se movendo. Elfine sugere que o Void infiltrado pode estar disfarçando seus movimentos para penetrar mais fundo na cidade. Eles argumentam que um Void não teria inteligência para fazer isso, mas outro relatório do Departamento de Recursos revela a presença de vegetação densa, semelhante a raízes, em um depósito. A agente vê Regina tentando ligar para Lucília, mas sem sucesso. Então Elfine envia seu drone na direção dela, onde Lucília e Leonos estão com as crianças. Enquanto isso, alguns soldados estão enfrentando o Void no depósito, mas ele escapa, deixando todos confusos. Elfine relata que o Void está se movendo em direção à fonte de energia, seguindo as linhas de energia, e se chegar até lá, poderá absorver uma enorme quantidade de energia e causar um caos total. De fato, o Void alcança a usina de energia e começa a enfrentar os sistemas de segurança. Ao mesmo tempo, os superiores do local decretam que o jardim entrará em modo de fortaleza e pedem que todos os cidadãos evacuem para os abrigos. No final, o Void chega até o cristal de mana dentro da usina, o que lhe permite invocar uma horda de Voids, e monstros começam a cair do céu. Na sala de controle, os preparativos são feitos para uma batalha prolongada, pois eles precisam resistir por pelo menos 3 dias, até que os reforços da capital cheguem. Leon e Lucília entendem a gravidade da situação, e Leon ordena que Sherry proteja os amigos de Lucília. Enquanto tentam evacuar as crianças, monstros voadores se aproximam e Leon se junta a Lucília enquanto ela se prepara para lutar. Ela corta 2 monstros com facilidade, enquanto Leon incinera rapidamente os outros. 3 Voids classe Ogro aparecem onde o restante do pelotão está posicionado. Sakuya elimina-os facilmente um por um, e Regina cuida dos demais usando seu canhão. Eles conseguem eliminar todos os monstros próximos, mas ficam tensos quando um Void classe Hydra surge não muito longe de sua posição, e um Void classe Dragão também aparece no céu. Leon zomba do fato de que até mesmo os poderosos dragões foram transformados em simples Voids, e decide matá-los pessoalmente. Ele pede para Lucília protegê-lo, enquanto ele conjura um poderoso feitiço e derrota o dragão com uma magia de nível 10. Apesar de sofrer esse golpe devastador, o dragão ainda sobrevive. Ele cospe fogo, jogando Lucília para longe, mas Black surge das sombras para ganhar tempo para Leon terminar seu feitiço. Black consegue segurar o dragão até que Leon finalize a magia, assim derrotando o dragão. No entanto, a vitória é breve. O chão começa a tremer, surgindo uma fenda da qual brotam galhos espessos, que agarram Lucília e rapidamente a puxam para baixo. Leon corre em direção à fenda, mas mais galhos aparecem bloqueando seu caminho. Esses galhos se unem e formam um monstro que chama Leon pelo nome, e Leon reconhece o monstro como sendo Aracali. Agora, em um flashback no ano 434 do calendário do Santo Deus, na capital dos mortos-vivos, Necrosa, vemos Leon retornando ao castelo após uma batalha, sendo recebido por Rosélia. Fica claro que Leonos está gradualmente se transformando em um morto-vivo, com metade de seu rosto já transformada em um esqueleto. Leonos diz a ela que saiu vitorioso na batalha contra um inimigo formidável e apresenta a Rosélia os espólios da vitória. Ela pede que ele os guarde para ela. Rosélia também o elogia, e Leonos diz que fez um novo amigo chamado Blacks, um membro da realeza do Reino das Trevas, a quem ele apoia em tempos de necessidade, devido a uma guerra em andamento, em troca de aprender alguns feitiços com ele. Rosélia expressa seu desejo de dar um presente a Leonos e pega a espada sagrada que ele usava quando era um herói. Ela percebe que essa espada já não é mais adequada para ele e a transforma em uma espada demoníaca antes de entregá-la a ele. Ela menciona que existem condições específicas para usá-la, mas Leonos parece já estar ciente delas. No presente, Leonos e Aracle se enfrentam. Leonos impede a tentativa de Aracle de invocar mais Voids, atacando-o com sua magia de fogo. Aracle recua para o subsolo, enquanto Leonos rapidamente verifica a marca de controle e descobre que Lélia ainda está viva, pois a marca não desapareceu. Ele então jura que destruirá Era de uma vez por todas. Blacks surge das sombras, e os dois comentam sobre o fato de Aracle ainda estar vivo, teorizando também que Rosélia pode ainda estar viva. Leonos conjura um feitiço e designa alguns de seus soldados para proteger as crianças enquanto ele vai resgatar Lélia. Blacks ouve uma voz fraca nas proximidades e descobre o dispositivo de comunicação deixado por Lazélia. Elfine chama Lélia, pedindo que ela se junte à luta contra um Void classe Hydra, já que no momento não tem força suficiente para derrotá-lo sozinhos. Leonos responde explicando que Lélia foi sequestrada.
Ele pede a Elfine que use a habilidade de rastreamento da sua espada sagrada para localizar Lelia, para que ele possa resgatá-la. Ela o alerta sobre o perigo, sugerindo que ele espere pela chegada de outros pelotões, mas ele argumenta que esperar não é uma opção. Analisando a situação através de sua espada sagrada, Elfine decide confiar nele, depois de testemunhar o nível de destruição que ele causou. Elfine rastreia a localização de Lelia e descobre que ela está na usina de energia. Leonos e Blacks partem para resgatá-la. Enquanto isso, Elfine por pouco evita um ataque da Hydra, e Sherry intervém para ajudar a matar a Hydra, sem chamar atenção para si mesma, deixando todos confusos sobre o que acabou de acontecer. Leonos leva Blacks até a usina, e Blacks pergunta por que ele está tentando proteger os humanos. Leonos admite que acabou se afeiçoando a eles. Eles então entram na usina, e Leonos ataca Aracali com um feitiço de fogo, mas Aracle não se intimida, pois consegue se regenerar facilmente graças às suas habilidades regenerativas. Aracle afirma que Leonos deveria ter morrido há 1000 anos, ao que Leonos responde que não morreu, e que naquela época apenas selou sua alma. Aracle diz que o mundo mudou e que será reconstruído junto com a estrela vazia. Leonos se pergunta do que ele está falando, mas Aracle ignora a pergunta e diz que foi escolhido para ser o portador. De repente, rostos começam a emergir de todos os galhos de Aracle, deixando Leonos chocado ao perceber que Aracle assimilou os sacerdotes da Ordem Sagrada. Enquanto isso, Alicélia está presa pelos galhos em algum lugar profundo, dentro do corpo de Aracle. Ao começar a atacar Aracle, Leonos percebe que sua mana está sendo drenada muito rapidamente. Ele conclui que Aracali está drenando sua energia. A situação se torna ainda mais desafiadora quando todos os rostos assimilados se unem para formar um ataque. E Leonos percebe que a única forma de vencer é localizar Alicélia e despertá-la. Durante a luta, Leonos cobre um fone de ouvido com seu sangue e começa a procurar Alicélia. Logo depois, vemos Alicélia presa nos galhos. Ela se move movida pelo desejo de proteger a todos, e de repente espinhos começam a sair de seu sangue, destruindo alguns dos galhos que a prendiam. Leonos percebe onde Alicélia está e dispara o fone de ouvido nela, perfurando-a e despertando seus poderes vampíricos. Ela consegue escapar e se reúne com Leonos enquanto Blacks desaparece para se recuperar. Alicélia pergunta o que Leonos fez, e ele diz que deu a ela um pouco de seu sangue imbuído com mana. Agora eles se preparam para enfrentar Aracle, que começa a conjurar vários feitiços de nível 10, capazes de causar destruição em larga escala. Em resposta, Leonos pede que Alicélia o proteja enquanto ele enfrenta Aracle. Alicélia se defende dos monstros usando sua manipulação de sangue, enquanto Leonos prepara seu próximo movimento, empunhando sua espada demoníaca. É revelado que a condição para usar a espada demoníaca Denselit é que ele só pode usá-la enquanto estiver protegendo seu reino. Ele então declara o 7º Jardim de Assalto como seu reino e torna todos os seus cidadãos seus súditos. Leonos promete protegê-los e Blacks apenas se surpreende que Denselit concorda com ele. Aracle afirma que mudar o destino... Opa! Chegamos ao fim desse episódio. Se inscreve aí no canal, deixa aquele comentário dizendo o que achou da obra para me incentivar a trazer a continuação. Não esquece do like para dar aquela força. Até o próximo vídeo.